Esta é a segunda aplicação prática da revista número 2 da Beabá da Eletrônica, Capron, Professor Beda Marques, que se encontrava digitalizada no site do blog do Pico. O Pico refez seu site e todas essas revistas digitalizadas foram transferidas para o site Dataset. Se quiser adquirir qualquer uma das revistas do Beabá, é só entrar em Beabá da Eletrônica Dataset. O ponto de partida é sempre na fonte de energia. As partículas partem da pilha com destino ao capacitor de 100 microfarads, ao emissor do BC549 e ao alto-falante, sentido não convencional. Pelo capacitor, seguem pelo resistor de 100K. Pelo emissor, poucas atravessam a base e menos ainda passam pelo resistor de 330K para continuar via resistor de 100K. Pelo alto-falante, seguem dois caminhos, vão ao coletor do BD140 e carregam o capacitor de 0,01 microfarads. O transistor BD140 é de potência, por isso a sigla é diferente, BD. Além disso é um tipo PNP. Então, o coletor é P e precisa estar conectado ao negativo, a ligação é sempre contrária. A base é N e precisa se conectar ao negativo. Ela está no negativo, mas através do BC549. E o emissor é P e precisa se conectar ao positivo. O capacitor cerâmico de 0,01 microfarads, na realidade, é vendido como 10.000 picofarad ou, mais dificilmente, como 10 nanofarad. Como o número fica muito grande, eles o fabricam, usando os dois primeiros dígitos, 10, e o restante no número do expoente da notação científica, base 10. Então, no caso, o valor seria 10 vezes 10 elevado a 3. Logo, você irá encontrar nas lojas os capacitores com a seguinte inscrição, 103. Há uma maneira mais fácil, basta contar o número de zeros a acrescentar aos dois primeiros dígitos da inscrição. Quanto menor for o valor do capacitor, mais ágil ele será de receber e se livrar das partículas. Nos transistores, há uma pequena resistência ao passar a carga. Nos capacitores, não há. Logo, ele é carregado rapidamente e isso cria uma tensão maior que aquela que está vindo do alto-falante. Quando chega no limite, a tensão do capacitor interrompe esse fluxo para descarregar essas partículas e recomeçar a receber nova remessa. A cada parada dessa, o alto-falante desliga, para ligar logo em seguida. Esse ligar e desligar provoca uma movimentação na bobina que está flutuando sobre o ímã permanente, presa ao cone do alto-falante. Esse movimento é que produz o som. Quanto mais rápido ocorre a oscilação de cargas no capacitor, mais agudo fica o som. O resistor de 5K6 faz reduzir esse ritmo. Mas, o BD só vai funcionar se a sua base puder liberar parte de suas partículas e esta precisa ter reposição que virá do BC, via coletor. O BC só vai fornecer partículas ao BD se sua base recebê-las para preenchê-la ao ponto de haver sobras que seguirão pelos resistores de 330K e 100K para alcançar a fonte. São essas resistências que controlam a carga que circulará no BD. Este BC não para quando o capacitor de 0,01 microfarads inverte o movimento da corrente. Ele puxa as partículas no outro sentido, facilitando a circulação de corrente pelo BD. Nesse momento, parte da carga que ficou armazenada no capacitor de 100 microfarads segue ao positivo e uma menor carga vai pelo resistor de 330K para se juntar à carga da base do BC, seguindo para o resistor de 5K6. Com a carga vinda do eletrolítico, o processo de descarga do capacitor de 0,01 microfarads é acelerado a cada vai e vem da oscilação, no crescendo o que provoca consequente aumento significativo do som. Se não houvesse essa oscilação, ao ligar o circuito, só se ouviria um estalo muito baixo, estalido, e outro ao desligar. Material necessário: uma bateria de 9 volts. Um capacitor eletrolítico de 100 microfarads por 16 volts. Um capacitor cerâmico de 0,01 microfarads, 103. Um resistor de 100 kΩ por 1/4 de watt. Um resistor de 300 kΩ por 1/4 de watt. Um resistor de 5,6 kΩ, igual a 5.600 ohms, por 1/4 de watt. Um transistor BC549, A, B ou C. Um transistor BD140. Um alto-falante de 8 ohms.
Um Pans Banton.